Bom dia, você que nos acompanha em mais uma entrevista ao vivo promovida pelo portal DC+, e pelo jornal Diário dos Campos. No último sábado, todas as prefeituras do país completaram 100 dias da nova gestão. Por isso, a gente está fazendo uma rodada de entrevistas com alguns prefeitos aqui da região para falar sobre quais foram as ações feitas nesse tempo. Hoje o nosso convidado é o Sérgio Beliche, o prefeito de Palmeira, que está com a gente aqui virtualmente e vai falar um pouquinho então sobre as ações que foram feitas nesse período e também quais são os próximos planos à frente da prefeitura. O pessoal vai colocar a imagem do prefeito aqui na tela. Bom dia, prefeito. Obrigada por participar aqui conosco. Bom dia a vocês aí do Diário dos Campos. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Prazer poder estar aqui falando com vocês e falando principalmente com a população palmeirense. Então, prefeito, antes da gente iniciar falando sobre as ações que foram desempenhadas nesse período, eu queria pedir licença para falar sobre um assunto um pouco mais urgente que aconteceu aí recentemente em Palmeira. Há alguns dias, um vereador acusou o secretário da Saúde de furar a fila na vacinação contra a Covid. Ontem, vocês fizeram uma transmissão ao vivo com alguns esclarecimentos sobre o caso. O que foi apresentado à população? O que aconteceu mesmo em relação a essa história? A gente teve, né, na sessão de terça-feira da Câmara Municipal, essa denúncia de um dos vereadores denunciando o nosso secretário e mais duas pessoas ligadas ao Hospital Santa Casa que furaram fila. Segundo ele, né, ele deixou bem claro que eles furaram fila. E a gente, né, pela nossa transparência e a forma que a gente vem conduzindo a prefeitura, nós imediatamente no dia seguinte, ou seja, ontem, no final da tarde, marcamos uma audiência com todo o pessoal da imprensa para poder fazer a nossa explanação, né? Então, eu deixei bem claro que nós temos hoje em Palmeiras 7 secretários, temos aqui o chefe de gabinete, temos o procurador, temos o prefeito e temos o vice-prefeito. Se a gente tivesse cometido qualquer irregularidade, todos os secretários teriam sido vacinados, o prefeito teria sido vacinado e o vice-prefeito também. E isso não aconteceu. A única pessoa que foi vacinada da secretaria, né, das nossos secretários, foi o secretário de saúde, em função, primeiro, dele estar diretamente ligado ao combate à pandemia, ele ter sido chamado pela equipe de vacinação, que ele teria direito a ser vacinado, baseado nos anexos que vieram do governo do estado e do governo federal, autorizando a vacinação de pessoas ligadas à parte administrativa da saúde e também aos gestores da saúde. Então foi apresentada toda a documentação ontem à tarde, comprovando que não existe nenhuma irregularidade. Agora, a gente fez questão de pedir ao vereador que ele faça a denúncia no Ministério Público e, quanto antes, o Ministério Público possa fazer a averiguação do caso e colocar a sua posição, né? E que sejam punidos realmente aqueles que cometeram qualquer irregularidade. Um dos dois cometeu irregularidade, ou foi o secretário, ou foi o vereador que fez uma denúncia falsa, né? Sem antes consultar. Então, quem errou, que pague. Eu estou aqui para fazer o correto e a gente vai seguir sempre a ordem da justiça. Não, tá certo. Então, falando agora da sua adaptação como prefeito, o senhor já tem experiência na gestão pública, mas sempre na legislatura, já foi vereador em outros momentos, mas no Poder Executivo é a primeira vez. Como que foi essa adaptação de início? Como que foi começar à frente da prefeitura nesses 100 primeiros dias, de um modo mais geral? O primeiro que é um prazer, né, poder estar à frente da prefeitura, da cidade a qual eu nasci, da qual eu me estabeleci, construí os meus negócios aqui e eu vivo há muito tempo aqui na cidade de Palmeira. Confesso para você que a experiência está sendo muito produtiva, ela é bem diferente da gestão de uma empresa, a qual eu tenho essa experiência, com 29 anos proprietário de uma empresa aqui em Palmeira. A gente está tentando adaptar a prefeitura às condições de gestão normal de uma empresa.
é óbvio e é lógico que tem mudanças, né? Tem alterações. Por exemplo, se estourar um pneu, por exemplo, de um carro na minha empresa, agora, às 11 horas da manhã, por exemplo, 10 horas da manhã, eu vou lá numa loja, faço cotação do preço e compro o pneu e de tarde o carro está rodando normalmente. Na prefeitura é um pouco diferente. Se você tem licitação vigente, né, você faz a solicitação, às vezes a licitação que você fez, o ganhador da licitação é de outro estado, demora o pneu para chegar, né, então essa burocracia atrapalha muito a gestão de qualquer prefeito. Então a gente tem encontrado essa dificuldade, por exemplo, a questão dos pneus, né? Quando a gente entrou na prefeitura, não existia a licitação para compra de pneus, nós tivemos que abrir licitação. Vários e vários veículos do executivo estavam com problemas dos pneus deteriorados, pneus de qualidade baixa, e a gente teve que abrir licitação. Foi aberta a licitação, já faz alguns dias, algumas empresas participaram. Quando saiu a licitação, uma das empresas entrou com recurso, porque nós exigimos na legislação que o pneu tivesse selo de qualidade do Inmetro, né? E uma empresa entrou com recurso dizendo que nós estávamos direcionando a licitação e que nós não poderíamos exigir isso aí. Então, estamos se defendendo, estamos vendo qual o procedimento correto, mas infelizmente, né, o que era para ter resolvido há 10, 15 dias atrás, ainda não resolveu, estamos com o problema dos veículos aí que não podemos comprar os pneus. E assim funciona, né? Para você comprar uma caneta, para você comprar qualquer tipo de equipamento, hoje você precisa. Estamos com 4 ambulâncias, por exemplo, paradas por falta de peças. A empresa que ganhou a licitação, nós fizemos o pedido das peças, o preço que eles estão nos cobrando é acima da tabela que é permitida né, pela legislação. Então, notificamos eles que eles não podem cobrar acima da tabela, que tem uma tabela e eles têm que seguir. Nós não podemos pagar mais caro, porque senão o Tribunal de Contas entra com processo contra a gente. Então, a gente está procurando fazer tudo dentro da lei, e vocês sabem que, infelizmente, quando você faz tudo dentro da lei, existem as burocracias. Esse é o maior problema que a gente vem enfrentando frente à Prefeitura, além, lógico, do Covid, que acaba estragando um pouco os nossos planejamentos que a gente tinha. Mas isso faz parte do processo e a gente tem que estar preparado para enfrentar esses problemas. Essa questão de gestão e transparência foi uma das bandeiras do senhor durante a campanha eleitoral. Em uma entrevista dada aqui ao Diário dos Campos, ainda no dia 20 de outubro, ali antes da eleição, o senhor disse que o seu primeiro passo, caso assumisse o poder, seria lidar com as secretarias dos comissionados. O senhor tinha a intenção de reduzir as secretarias de 12 para 7 e também o número de cargos comissionados da prefeitura. Ali em dezembro, a gente fez uma matéria mostrando mesmo que o prefeito definiu a redução de pastas, que falou que nomearia apenas 7 secretários, o que se concretizou. Porém, hoje, acessando ali o site, a gente vê que o restante das secretarias, que não tem esses secretários definidos, possui secretários interinos. Quais que são os planos daqui para frente? Deve continuar nesse molde, com os secretários interinos? Essas secretarias serão acopladas a outras? De que forma que o senhor pretende fazer esse trabalho mesmo de enxugamento da máquina pública? Nós estamos fazendo um estudo, né, e um planejamento para a gente poder fazer o novo organograma da Prefeitura. Dentro do Executivo, existem muitos funcionários capacitados, competentes, mas que às vezes não produzem o que poderiam produzir por, né, estarem desmotivados ou por estarem fora de função. Então nós estamos procurando fazer essa adaptação nesses meses, vamos construir um novo organograma para que a gente possa mandar esse organograma para a Câmara de Vereadores, onde possa ser aprovado e a partir do ano que vem a gente poder seguir essas provisões que a gente fez. Então, realmente, a gente cumpriu com o que a gente pré-determinou em campanha, que é reduzir o número de secretarias. Eu não cheguei a fazer a conta ainda se a gente conseguiu diminuir um pouco o número de cargos, mas o que a gente está fazendo assim, a partir do momento que há necessidade realmente, e não por indicação política, ou não por promessa de campanha, porque a gente não prometeu cargo para ninguém em campanha, a gente poder ir preenchendo essas vagas, mas preencher com pessoas que vão ajudar e vão trabalhar em prol do município. Por exemplo,
Dentro da minha empresa, muitas vezes eu contrato uma pessoa a mais e isso não é custo, isso é investimento. Por quê? Porque eu vou investir nela gastando lá um salário de 1.800, 2.000, 2.000 e pouco, e ela vai me dar um retorno em vendas, né? Ela vai me vender produtos a mais onde eu vou ter um retorno na empresa. E na prefeitura ele tem a mesma visão. Se eu for contratar mais uma pessoa para trabalhar dentro da prefeitura, eu quero que ela seja um investimento e não um custo. Ou seja, nós estamos aqui planejando para tentar trazer uma pessoa que possa fazer os trabalhos de captação de recurso, por exemplo. Uma pessoa dessa, vamos dizer que nos custe R$3.000 por mês de salário, mas se ela conseguir viabilizar 1 milhão, 2 milhões de recursos por ano, vai ser um investimento que nós estamos fazendo. Então é isso que nós estamos procurando fazer, administrar a prefeitura como se fosse uma empresa. Tá certo. Mudando um pouquinho agora de assunto, um dos principais desafios para todos os prefeitos esse ano é a questão da saúde pública por conta dessa onda mais forte da pandemia que a gente está vivendo. E Palmeira tinha alguns fatos ainda mais preocupantes, principalmente em relação aos hospitais. No ano passado, o Hospital Madre Teresa chegou a ser interditado, houve um problema com a Santa Casa também ali de convênio com o governo do estado que acabou sendo resolvido, mas a área da saúde era uma preocupação já comentada em campanha. O que o senhor já fez na área da saúde em Palmeira e o que deve fazer daqui para frente, nas próximas semanas? Bom, primeiro que eu para mim não tenho assim um problema do hospital, da Santa Casa, o que fazer com a Santa Casa. Também estamos fazendo levantamento. O meu objetivo principal é trazer mais qualidade de vida, principalmente na área de saúde para as pessoas. Hoje, qualquer pessoa em Palmeira que precisa de um atendimento, por exemplo, um pouquinho mais específico, ela não está indo ao hospital. Ela está indo para Curitiba, ou para Ponta Grossa, ou para Campo Largo. E nós precisamos reverter essa situação. Nós precisamos que o Hospital de Palmeira seja referência, né? Primeiramente para as pessoas de Palmeira e depois para os municípios da região. Então, nós já estamos em contato com outros hospitais que têm uma experiência grande aí no estado, para que ou que a gente possa fazer uma parceria com eles, ou possa fazer um estudo de a prefeitura voltar a assumir o pronto atendimento, do próprio hospital Santa Casa fazer esse atendimento do PA, né, que é a responsabilidade da prefeitura. Nós aumentamos a parceria com o hospital, fizemos agora, em função do Covid, e nós chegamos a ter aqui 25 casos de Covid, e não tinha mais leitos disponíveis, fazer uma contratação de leitos com o hospital para poder ajudar o hospital. Por exemplo, o hospital gastava em média de 3, 4 mil reais em oxigênio. E passou, no mês de março, gastaram quase 70 mil reais. Como que o hospital vai pagar isso? O hospital já estava com dificuldade. Como é que ele vai pagar se a gente não consegue uma ajuda do governo do estado? Porque, né, muitas vezes o governo está aí atolado no Paraná inteiro. Então a gente fez um repasse de um recurso, contratamos os leitos para poder repassar recursos para o hospital para que ele possa poder pagar o oxigênio, poder aumentar o número de enfermeiros, poder aumentar o número de médicos, para poder atender a essa demanda. Compramos, no mês passado, 5 respiradores, né, para a prefeitura, e estamos cedendo ao hospital para que eles possam fazer o atendimento. Foi comprado também, acho que 7 daquelas máscaras respiradoras, né, que é tipo um capacete, para poder atender a necessidade também. Temos aberto diálogo com os médicos para escutar deles o que eles... porque eu não entendo de saúde, tá? Então, a gente precisa escutar as pessoas que entendem de saúde, que são os médicos, que é o nosso secretário, que também entende de saúde, o Giovatan, que é o nosso secretário, anteontem mesmo, foi até Sangés, ver a experiência que eles têm lá, porque foi constatado que Sangés tem um trabalho bem feito com o pronto atendimento. Ele foi lá, e a gente precisa fazer isso, a gente precisa ir nos municípios que têm boas referências na área de saúde, para a gente poder adaptar o nosso município a isso. É isso que a gente tem feito, dado liberdade aos nossos secretários para que eles possam trabalhar e desenvolver o projeto que eles têm, sem
ficar pressionando, sem ficar indicando pessoas para que eles possam apenas preencher vagas. O que nós queremos são pessoas efetivas e que trabalhem pelo bem da nossa população. Falando agora especificamente sobre a Covid dentro da área da saúde, de acordo com os números publicados pela Prefeitura de Palmeira ontem, 1 a cada 18 habitantes foi infectado e 1 a cada 40 confirmados veio a óbito. Ao mesmo tempo, a partir de hoje está em vigor um decreto que flexibiliza algumas normas, por exemplo, aumenta a capacidade de lotação de alguns locais, aumenta também a possibilidade de circulação de pessoas de risco que antes estavam ali orientadas, impedidas a entrar em alguns locais. No que foi baseada essa decisão desse novo decreto? Na verdade, eu acredito que a contaminação do vírus pelas pessoas não é feita dentro do comércio. E se as pessoas estiverem cumprindo a legislação, que seja usar máscara, usar o álcool em gel, se proteger, manter o isolamento, isso é o suficiente para que o vírus não seja passado de uma pessoa para outra. A gente tem acompanhado aqui no comércio, praticamente 100% das pessoas dentro das lojas, dentro dos mercados, usam máscara. Você pode entrar até aí em Ponta Grossa mesmo, se você for no mercado, se você for nas lojas, você vai reparar que 100% das pessoas e dos atendentes estão usando máscara lá dentro. Praticamente 100% dos locais tem álcool em gel para as pessoas poderem usar, né? Tem as informações, tem... Agora, o que acontece é o seguinte, você vai para a rua, 70% das pessoas que estão transitando na rua não estão usando máscara. Então, elas respeitam dentro do comércio e não respeitam fora. O maior índice de contaminação, eu tenho certeza absoluta que é nas reuniões familiares, nas reuniões de amigos, porque você vai convidar 2, 3, 5 casais para ir na tua casa ou amigos para ir na tua casa, e eu duvido que em alguma dessas reuniões as pessoas usem máscaras. Não usam, a gente percebe isso. Agora, semana passada, nós pegamos aqui numa casa em Palmeira, no bairro da Colônia Francesa, uma festa com 40 pessoas. Ninguém usava máscara, usavam narguile, compartilhavam o narguile, tomavam bebidas alcoólicas. Ali sim é um índice de contaminação. Eu vou te dar um exemplo de 2 supermercados que a gente tem aqui em Palmeira, cada um com 100, 100 e poucos funcionários. Eles, praticamente ninguém pegou Covid. Por quê? Porque eles usam máscara, porque muitos deles usam luvas e que estão se cuidando. A maioria desses casos de contaminação são em festas e encontros particulares onde as pessoas não respeitam a legislação. Isso é no Brasil inteiro. Então a tendência é que os decretos continuem sendo flexibilizados, considerando esses focos de contaminação que o prefeito julga que vem acontecendo. Por que a gente tem flexionado um pouco? Porque, primeiro, que os índices de contaminação caíram um pouco, né? Segundo, nós fizemos parceria com os empresários, pedindo a eles que fiscalizem, que a população fiscalize, que denunciem as festas particulares, porque vai ser feito multas e vai ser feito advertências para as pessoas que não estiverem cumprindo a lei. Então, eu pedi a colaboração dos empresários para que eles façam isso. Eles nos ajudaram nesses 15 ou 20 dias que estava fechado. Hoje, a gente pede para eles que eles façam a mesma coisa, que eles continuem denunciando, que eles obedeçam o decreto, né? A gente, por exemplo, tinha no decreto anterior, em restaurantes, por exemplo, não sentar mais do que 2 pessoas na mesma mesa, mesmo que fossem do mesmo núcleo familiar. E eu, né, sempre estou aí nos restaurantes, sempre estou conversando, vendo, e a gente assim via que 99% dos estabelecimentos respeitavam essa norma. Você via famílias sentadas almoçando, eu mesmo almoço com os meus 2 filhos e a gente senta 2 numa mesa, um na outra, para poder respeitar. Agora a gente flexibilizou um pouco, ou seja, desde que seja do mesmo núcleo familiar, elas possam sentar na mesma mesa. Agora, para isso a gente precisa colaboração das pessoas, que elas realmente, se elas são do mesmo núcleo familiar, que elas respeitem e sentem na mesma mesa. Agora, se forem 4 pessoas que não são do mesmo núcleo familiar, que elas evitem de fazer as reuniões durante as refeições, porque é ali que há contaminação, porque ali você acaba conversando com as pessoas e a saliva
vai naturalmente até o teu vizinho que não está naquela distância dos 2 metros. Então, a gente espera que a população possa respeitar, e eu tenho um acordo com os empresários aqui de Palmeira. Se, por acaso, voltar a subir os casos, que a gente tenha que aumentar os números de leitos no hospital, a gente vai ter que voltar atrás de novo. Então, a gente está fazendo um balanço. O empresário não aguenta mais ficar fechado. Né? A gente tem um caso aqui de Vitomarsum, por exemplo, que é lá na colônia, que eles só abrem em final de semana e faz praticamente um mês que eles estavam fechados. Como é que esses empresários vão sobreviver? Não tem como. Então nós temos que flexibilizar e pedir para eles que nos ajudem, né? Que eles possam abrir, que eles possam cobrar dos seus clientes que eles respeitem, que eles usem a máscara, que eles não levem as crianças menores de 12 anos para fazer esse tipo de evento, porque, infelizmente, se a gente conseguir respeitar as normas, eu tenho certeza que nós vamos sair dessa o mais breve possível. Em relação à educação, à estrutura da rede pública de educação, as normas vigentes relacionadas à pandemia, quais que são os planos da Prefeitura para essa questão de aulas presenciais, aulas online, como que deve continuar daqui para frente? Bom, a gente tem uma prerrogativa até o começo de maio de não iniciar as aulas municipais presenciais, né? E caso a gente vai iniciar com aquela porcentagem de 30% e tal. Agora, tudo vai depender desses próximos 15 dias, o que vai acontecer. E também eu falei com os professores, tive reunião online com todos os professores da rede municipal na semana passada e falei para eles que a minha intenção como prefeito é só iniciar as aulas presenciais depois que todos os professores e os funcionários da rede de educação forem vacinados. Nós não temos intenção de começar as aulas antes deles serem todos vacinados. Lógico que podemos flexibilizar um pouco se o índice de contaminação mantiver baixo, manter essa nossa preocupação com relação à saúde das crianças e dos professores. Porque não adianta de nada a gente, de repente, abrir. Nós temos um problema no interior, por exemplo, que a gente usa o transporte escolar e em algumas necessidades aqui dentro da cidade também. E a gente fazer uma contaminação, porque hoje está provado que as crianças também estão pegando Covid. Então, a gente poder transportar essas crianças pode ter um risco de contaminação e a gente não quer que isso venha acontecer. Falando novamente em gestão e voltando àquelas promessas feitas ali na época da campanha eleitoral, o prefeito sempre bateu na tecla da transparência da gestão. Ali já no início do ano, já em janeiro, abriu o seu gabinete, o do vice-prefeito, todas as terças-feiras para receber a população e havia prometido também que iria transmitir ao vivo as reuniões de secretariado. Como que está sendo feita essa interação hoje com a comunidade? Bom, a gente realmente tinha essa ideia, né, de fazer a transmissão ao vivo das nossas reuniões, só que a gente conversa com os secretários, a gente, né, você sabe, quando você faz uma reunião, você às vezes não fala tudo, ou tem algumas coisas que há uma tratativa interna, né, de você sugerir, por exemplo, uma ideia de abrir uma rua ou fechar uma rua, e você está discutindo com a tua equipe. E lá fora as pessoas que estão escutando já vão dizer que você vai fazer. Então a gente encontrou essas dificuldades e achamos melhor a gente fazer as nossas reuniões fechadas, né, conversando, discutindo com toda a equipe. Isso a gente tem feito desde o começo do ano. Toda segunda-feira, na parte da tarde, a gente faz a reunião com os secretários. A gente geralmente tem começado às 2 horas e tem terminado 6 horas, 6h30. Já chegamos a reuniões terminar às 7 horas da noite aqui. E a gente começou esse mês a fazer as lives com todas as secretarias. Começamos na quinta-feira passada com o secretário de Finanças e Gestão Pública, onde nós, não sei vocês que estão aí mais nessa parte de contato com as prefeituras, se vocês já tiveram live, né, a gente abrindo as contas da prefeitura, mostrando o saldo que a gente tem em conta, mostrando as obras que estão em andamento, quanto foi pago, quanto não foi pago,
o valor total das obras. Nós fizemos tudo isso na semana passada. Hoje, às 7 horas da noite, nós temos mais uma live com o secretário de obras, onde nós vamos detalhar todas as obras que estão em andamento e mais algumas, né, dificuldades que a gente vem tendo durante a semana, durante o mandato, e é isso que a gente vai fazer. Transparência total. A gente tinha essa expectativa de abrir essa reunião, mas é uma coisa que a gente, pelo menos por enquanto, não achou uma maneira de a gente poder fazer essas reuniões abertas. Mas a gente vai passar toda a transparência. Então, a gente tem procurado cumprir 100% do que a gente prometeu em campanha, sabendo que a gente não vai conseguir, às vezes, cumprir 100%, mas vamos chegar muito próximo disso. Falando nessa questão de gestão financeira da prefeitura, no final de janeiro o prefeito concedeu uma entrevista à nossa reportagem, ali falando sobre as primeiras ações à frente do governo, e naquele momento comentou que estava sendo feito um estudo para verificar se o município deveria lançar algum programa de recuperação fiscal. Lá em janeiro o senhor falou que a decisão seria tomada até o mês de abril, portanto até esse mês. A prefeitura então deve fazer esse programa de recuperação fiscal? Quais que são os planos voltados a essa área? Na verdade, a gente tem várias coisas, né, que a gente está trabalhando ao mesmo tempo, mas a burocracia, assim, para você tomar uma decisão, já ela é demorada, né, porque você não tem só aquela decisão para tomar, você tem várias no dia a dia. O Covid tomou um tempo muito grande, aí durante 2 semanas nós fizemos reuniões sábado, domingo aqui com médicos e tudo para poder tomar algumas decisões, mas nós por exemplo, nós estamos pegando uma empresa de georreferenciamento para que a gente faça uma nova tomada de todos os imóveis do município, sejam eles aqui da cidade ou distrito industrial, para que a gente possa fazer a readequação ou cobrar. Não vamos ter aumento de imposto nenhum. Tá? O que nós vamos ter é uma readequação. Alguém que tem uma casa, por exemplo, de 50 metros quadrados e fez uma alteração para 60, 70, 80 metros quadrados e não registrou na prefeitura, ela hoje está pagando IPTU sobre 50 e deveria pagar sobre 80. Então, esse georreferenciamento vai dar todo esse norte para que a gente possa aumentar a arrecadação dentro de uma legalização sem aumentar os impostos. Estamos também em conversação e em processo de licitação de colocar rastreadores em todos os veículos da prefeitura para que a gente possa não só ter um controle, mas poder ter uma economia de combustível e poder saber aonde que os nossos caminhões estão andando, onde é que nossos carros estão andando, se não está sendo feito nada irregular. Então, essa é a nossa condição. Temos também conversa com algumas pessoas que vieram aqui nos propor serviços de busca de impostos que a prefeitura possa ter pago a mais e possa recuperar. Tem várias coisas em andamento. Tá? Então, a gente, nos próximos dias, vai colocando isso aí em prática. Acredito que nos próximos meses, agora é difícil, dentro da vida pública, a gente colocar prazo. Né? Às vezes a gente coloca um prazo e esse prazo tem que ser estendido e aí cria uma expectativa muito grande da população e da própria imprensa. Apesar de ser difícil colocar prazos, como o senhor falou, eu gostaria de terminar essa entrevista pedindo para o senhor elencar 3 ações que o senhor pretende fazer até o final do ano, para a gente saber o que vem aí pela frente da Prefeitura de Palmeira. Então, 3 ações que o senhor pretende finalizar até esse primeiro ano de gestão. Bom, eu vou ver quais que eu lembro aqui, porque tem tanta coisa, mas vamos lá. Uma delas é a questão de colocar os rastreadores nos veículos, né? A gente pretende fazer isso até o final do ano, acredito que vai dar tempo suficiente. A outra questão é a questão da gente conseguir melhorar os nossos equipamentos, principalmente os rodoviários, né? Como caminhões, retroescavadeira, patrolas, que nós, volta e meia, tem alguma na oficina, precisando de reparo. Porque o que acontece hoje? Nós temos quase 4.000 quilômetros de estradas rurais no nosso município. É muito grande. E a gente tem a ideia de fazer as nossas equipes, onde a gente vá para uma comunidade e fique lá por 10, 12 ou 15 dias, fazendo todos os serviços que tem lá naquela comunidade e não ir apagando fogo, que nem a gente tem feito esse começo de mandato. Porque, principalmente por causa da safra, né? Por exemplo, um exemplo é lá no São Pedro, por exemplo, tem uma ponte
que não tem mais condições de uso. Carros pequenos ainda estão passando, mas caminhões não passam mais. Não adianta ir lá e fazer um serviço mal feito para daqui 6 meses tem que resolver de novo. Então a gente está em contato com algumas pessoas que possam fazer um serviço bem feito. Lógico que você vai gastar mais, mas a ideia é fazer uma ponte que você não precisa se incomodar mais com ela por 8, 10 ou 12 anos. E não você ir lá, trocar umas madeiras, fazer um negócio provisório para daqui 6 meses a população está reclamando de novo e você ter que gastar tudo de novo. Então, são mais essa ação que a gente pretende fazer. E com relação à saúde, né, a gente está fazendo vários estudos aí junto com o secretário para a gente achar uma maneira de poder atender melhor a nossa população, principalmente no pronto atendimento, no serviço básico, né? A Santa Casa tem estrutura, tem leitos que ela pode dar uma certa qualidade no atendimento dela, mas em função de ela não ter capital de investimento, de ela não ter recurso para poder gerir o próprio hospital, sempre vivendo de doações da comunidade, né, de ajuda da prefeitura, a gente pretende achar um modelo ideal para poder fazer essa gestão da saúde. Seja ela da prefeitura assumir, seja ela da gente fazer uma parceria com um hospital que tenha uma qualidade melhor. Nós já estamos em contato com alguns hospitais para poder ou fazer parceria ou assumir a Santa Casa aqui para ter um serviço de qualidade para a população. Vamos dizer assim, seriam esses 3 principais aí, mas também temos várias outras coisas que a gente está trabalhando. Prefeito, muito obrigada pela entrevista, pela sua disponibilidade de conversar conosco. Imagine, eu que agradeço, sempre estamos à disposição aqui, como eu sempre falo, a gente está num cargo passageiro e a gente é funcionário da população. Então a gente tem que prestar conta. O que a gente, que nem você me perguntou, né, com relação à transmissão ao vivo da nossa reunião, a gente tem que ser transparente. A gente prometeu, mas infelizmente, pelo menos de momento, não vai ser possível cumprir. Eu acho que eu tenho que ser transparente e saber assumir aquilo que a gente às vezes promete e não consegue cumprir. Mas eu acho que se você for fazer uma análise aí de tudo que a gente prometeu, a gente vem cumprindo praticamente à risca tudo isso que a gente colocou aqui em campanha. Esse é o nosso compromisso. Hoje, no final da tarde também na nossa live, a gente vai anunciar o novo secretário ou nova secretária da Educação, também conforme promessa de campanha, escutando os professores, ouvindo a classe da educação, para que a gente possa ter uma boa convivência e um bom trabalho na educação também. Novamente, muito obrigada, prefeito, e obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que a entrevista completa fica disponível no portal DC+, e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Obrigado.